Semiologia do abdômen. Ela tem uns 4 estágios, ela inverte, altera a ordem por conta da região, né? Começa pela inspeção, aí ela ausculta, aí depois a percussão e a motivação. E por que tem essa infecção? Por conta do estomacal e gástrico, do intestinal. A gente pode mobilizar o rim lá e alterar. Aprendeu ontem, né? Tem que estudar lá em nome da sala. Vou passar para vocês uma atividade que a gente nem começou, né? Nem começou. Eu já vou deixar para vocês aqui uma atividade para vocês. Eu posso deixar para vocês tirarem uma foto, eu não estou perto ainda não, tá? Eu vou falar, né? Ok? Tirar uma foto e manda no grupo. Você tem o controle do que liga? Eu não, tem que alguém ligar, por favor. Deixa eu colocar no press, vai ficar mais prático, né? Mas basta a apresentação. Então, se quiser, tira a foto aí e manda eu te apoio aqui, ó, tá? Com a salinha. Com o linkzinho te apoiando. Senão fala, gente, eu apoio daqui a pouco, hein? Até? Aí fala comigo, a pessoa cadê a pessoa? Vai te perturbar mais, valeu? Já chega, né, também? A semiologia do abdômen, ela é rica. Ela é rica de informações. Vocês já viram o tanto que tem de páginas no corpo? Na semiologia do abdômen é muita, não é? É muita coisa. Então, o que eu vou orientar os queridos? Que vocês façam. Só achar minha senha, gente, que eu não sei das minhas senhas. Professor, é abdômen o quê? Só abdômen, é? Só não. Abdômen, eletro e geniturinário. Só isso. Próxima aula já começou. Aí agora o professor de prática é de aula.
sendo abdominal, que é no fechamento. Então tem essa semana, vai ter a outra semana, na terceira semana. Elas vão entregar para mim. Em inglês, né? Isso, eu vou colocar aqui, ó. 17, né? 17, né? Tá. Esse daqui é outra, né? Isso. Eu vou colocar essa atividade. Eu vou deixar até a data dela. Isso. Ai, professora, eu esqueci. Ai, professora, eu estou doente. Ai, professora, não sei quem ficou doente. Enfim, acabou. Dia 17, 9 de 23. Professores, A gente está em que é agosto, agosto. Número 7. É 8. 7. Professora, então é 8. Ah, é? Eu quero ver com você. É de agosto. Isso. Já não, não posso cancelar. É grande, professor, a atividade? É grande, professor, a atividade? Não é legal, mas mas é só um gofado. É pequenininho igual a sabe. Ó, data de entrega 17 do 8, é isso? Deixa eu ver. Gostei. Vou mostrar para vocês também o nosso roteiro. Aí o roteiro de estudo é a nossa atividade. Eu vou passar para vocês agora sobre ela. Só isso. Tá ligado já? Liga aí. Ah, tá. Eu tô olhando pra cá. Tá. Tá aparecendo. Pronto. Ó, a gente vai começar então a falar sobre a semiologia do abdômen. Eu, particularmente, é a semi que eu mais gosto. É a semi que a gente consegue, porque a gente vê muita coisa da prática, do dia a dia, da nossa vivência clínica ali, a gente consegue não ficar decorando
decorando as coisas, a gente fica relembrando. Nossa, é mesmo, tem esse sinal, tem isso aqui, porque você vai usar isso aqui pro resto da sua vida. Seja qual a especialidade for, qualquer lugar que você tiver, tá? Então, assim, quais são as perguntas norteadoras dessa semiologia? O que eu preciso saber? Eu vou sair terminando daqui a 2 semanas, tendo que saber isso daqui, ó. Quais são as divisões topográficas do abdômen para facilitar os exercícios do paciente? A gente já viu. Lá no exercício geral, a gente falou sobre isso. Como que é feita a topografia? Tá ótimo. Como que é feita a topografia desse abdômen? Como que eu faço para me ajudar, para que sirva de subsídio para mim, para que eu tenha um bom exame físico que seja pontual nas minhas hipóteses diagnósticas, para que eu possa ter exclusão de diagnóstico e para que eu possa ter hipóteses diagnósticas diferenciais do mesmo tipo de patologia, por exemplo, né? A paciente fala assim, doutora, eu estou com dor no meu abdômen. Gente, o que pode ser dor no abdômen? Pode ser uma gastrite, pode ser uma apendicite, pode ser uma torção de ovário, pode ser uma gestação ectôpica, pode ser uma hemorragia, pode ser tantas coisas, né? Que eu preciso ter a semiologia a meu favor para me ajudar, para que quando eu realizo o exame físico do paciente, depois de ter coletado uma boa anamnese, eu consiga pensar no que eu posso descartar. Ah, não, colecistite aqui não é, colelitíase aqui não tem, né? Para poder saber como que eu vou dando sequência no meu pensamento para poder chegar no diagnóstico e tratar o paciente. Então a gente viu que o abdômen é dividido em regiões, né? Quantas regiões são mesmo? Eram 4 quadrantes. Aí percebeu-se que os 4 quadrantes ainda assim ficavam muito claro. Era muita coisa em cada quadrante, não é? Então teve uma subdivisão em 9 quadrantes. E esses 9 quadrantes são quais? Vamos lá, vamos pensar nessa parte central, aqui. Que região é essa aqui? Epigástrio, hipogástrio. Lateralizando o epigástrio, popô direito e popô esquerdo. Plano direito, plano esquerdo. Posterior direita, posterior esquerda, ou região inguinal direita e região inguinal esquerda. Muito bem. A outra pergunta, quais são os órgãos localizados no abdômen? Para que eu preciso saber isso, essa anatomia? Lembra lá do primeiro ano? Porque eu geralmente, graças a Deus, está associado com a localização daquele órgão, a patologia daquela dor. Aquela dor que está sendo demonstrada pelo paciente para mim. Então eu preciso saber o que eu tenho na região de hipocôndrio direito. Eu preciso saber o que eu tenho na região inguinal esquerda. Eu preciso saber o que está lá em flanco direito, para poder raciocinar, né? Não é que sempre vai estar lá, porque às vezes eu posso ter uma dor irradiada. Eu posso ter uma dor localizada num ponto e ela irradia para outro, que não tem nada a ver com o local exato da patologia do paciente. Mas eu tenho que saber eu tenho que saber quais são as patologias que têm irradiação, para que eu possa compreender, não é? Se o paciente fala assim, doutora, eu estou com uma dor que começa aqui nas minhas costas, começa aqui, é uma dor chata, ela vem, aí ela anda e vai lá para o meu testículo, e a dor fica aqui no meu saco. Eles falam assim, o que é isso? Nefrolitíase. Né? É nefrolitíase. A pessoa sente a dorzinha do cálculo lá atrás e ele vem às vezes com a migração de cálculo, pode ser que tenha, né, que seja deslocado aquele cálculozinho, e a dor irradia para o testículo no homem e para o grande lábio na mulher. Então não vai ser uma doença ginecológica que está do lábio, entenderam? Eu tenho que saber como que é a irradiação da dor, por exemplo. Quais os principais questionamentos que devem ser feitos na anamnese do paciente com queixa abdominal? Então, como que eu devo proceder à realização da minha anamnese com relação ao abdômen do meu paciente? A gente já viu a anamnese geral. Agora a gente está deixando essa anamnese mais direcionada para o aparelho que eu estou estudando. Estão percebendo isso? De que forma que eu devo proceder para realizar o exame físico do abdômen do meu paciente? Que qual é o nome dele? Tá com você? João. O João já explicou para a gente no início da aula, né? Quais os principais pontos dolorosos do abdômen e quais são as patologias principais que esses pontos podem sugestionar? A gente já viu alguns deles lá no exame físico geral. A gente só vai relembrar agora na parte do abdômen. Quais os principais tipos de abdômen? A gente viu, não foi? Lembra? Quem lembra? Abdômen globoso, abdômen gravídico, abdômen plano.
O que mais? Em avental, não é? Quais as principais cicatrizes que se localizam no abdômen? Isso está em prova. Por que é importante eu saber isso? Isso. Se o paciente não me fala nada, mas eu sei que tem a cicatriz e eu percebo aquela lesão ali naquela pele, eu vou olhar, olha, tem uma cicatriz. Ah, se eu mostrasse para vocês o meu abdômen, vocês iam ver na minha região de hipogástrio o quê? Uma cicatriz cesariana. Eu não ia falar, nunca, se eu não falasse nada, fosse muda. Aí vocês fossem avaliar meu abdômen, iam olhar, falar, olha, tem uma cicatriz, parece um sorriso na barriga dela. O que ela fez? Você fala assim de carro? Não, né? É uma fanistil. Então, pelo desenho da cicatriz que está lá, eu consigo identificar que tipo de cirurgia foi feita naquele local. Né? Então, assim, a gente sabe que tem a fanistil, tem a de Koch, não é? O que mais a gente tem? Tem a mediana, a laparotomia. McBurney, né? Naquela região de McBurney ali. Quais as principais hérnias abdominal? É interessante estudar hérnia, é comum a gente ver paciente com hérnia? Nossa, mãe do céu, é muito comum, né? Então a gente sabe, eu quero que vocês estudem a classificação das hérnias, que vai cair, eu vou cobrar prova objetiva. Agora que tem uma montoeira de questão objetiva, eu vou cobrar igual prova de residência de vocês. Tá? Então tem que saber a classificação. Qual que é? Vamos estudar. Qual que é a classificação que descrevem as hérnias? Tá? Quais são os tipos de hérnia na região abdominal que o paciente tem? Hérnia direta, hérnia indireta, como é que a gente, qual é a manobra que eu faço para identificar isso? Quais as principais manobras semiológicas que são utilizadas para diferenciar? Quais são as principais síndromes de circulação colateral que a gente pode observar no paciente? O que é uma síndrome de circulação colateral? Você tem uma obstrução do resguardo normal e tem que circular por outro lado. Aí aparece, não é? Eu tenho a síndrome da veia cava superior, da veia cava inferior. Eu tenho aquela cabeça de medusa, que é lá da região portal, né? O que são movimentos peristálticos? O que é peristálse? O movimento é dado pelo intestino para fazer o fluxo. A gente consegue ver? Não. Consegue, Ricardo? Geralmente não, né? Se tiver patológico a gente consegue. Ou então uma pessoa muito emagrecida, às vezes eu também consigo ver levemente aquele movimento se eu estiver tangenciando. Ou às vezes eu consigo observar, né? Mas é muito raro. Geralmente a gente não consegue ver, tá? Quais são as principais manobras e sinais que envolvem o exame físico do fígado? Eita, aqui é um monte. Aqui é uma manobra que não acaba mais, tá? Ah, quais a senhora vai cobrar? A gente vai cobrar um plantão. A gente vai estudar juntos aqui. Vocês vão para a coordenação falar bem assim. A professora Camila tem muito slide. Sabe o que eu penso? Eu falei, professor. Eu falei, professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, para o coordenador. Eu falei, olha, o slide eu deixo lá para que eu possa falar e os alunos olhem, vendo o que eu estou falando. Tem gente que eu tento atender aqui todas as possibilidades de aprendizagem. Tem gente que não escreve uma vírgula. Está tudo na memória, está vendo, é visual. Ele olhando, ele não precisa escrever nada. Tem gente que olha, atrapalha, tem que escrever. Eu sou uma, eu tenho que escrever. Quando eu estudava, eu ia dormir, acho que, sei lá, 3, 4 horas da manhã, eu tinha que escrever tudo que eu estava lendo. Não adianta, eu tinha que fazer o meu resumo, senão não entrava. É uma perda de tempo danada, né? E tem gente que é auditiva. Pode ficar com o olho fechado, tem gente que está dormindo, mas está ouvindo tudo que eu estou falando aqui e faz uma boa prova. Então a gente tenta acolher todas essas pessoas. A grande maioria das pessoas são visual. Ela é visual, eu tenho que mostrar. Eu ficar explicando uma manobra para vocês aqui, vocês olharem a figura e mostrando o que é a manobra, acho que é muito mais fácil, né? Então, o slide é meu, deixe meus slides. Quem não quiser tirar foto, não tira, amor. Só olha, fecha o olho. Pronto. Fica me escutando, né? Então, vamos lá. Quais são as manobras e sinais que envolvem o exame do fígado? Vai estudar. Fígado. Quais são as patologias mais comuns que incidem no fígado? E quais são as manobras que eu vou utilizar para identificar essas patologias? Tudo bem?
Se o paciente fala assim, doutor, eu estou com dor no cômodo direito, o que eu vou pensar? Fígado. Ok. Aí eu pergunto pra você, a gente já deu um passo, é o fígado. Aí eu falo assim, gente, o fígado dói? O que tem ali desse danado que possa causar dor? A vesícula. Pronto. Então eu tenho que pensar, ou esse menino está com uma colecistite, uma inflamação, ou ele está com uma colelitíase, com pedra naquela vesícula. Ou ele está com uma colangite, que é uma outra patologia associada ali. Tá bem? Então assim eu quero que vocês estudem, tá? Quais são? Como é feita a hepatimetria? O que é hepatimetria? A medição do fígado. Já estudou, não foi? A gente começou sobre isso? Não? Ainda? Tá. Então já deixa vocês estudarem agora. Quais são as principais manobras e sinais que envolvem o exame físico da vesícula? Ok, vai estudar. O que mais que tem no abdômen? O baço. Então, quais são as manobras do exame físico que eu faço para poder, as manobras e sinais que eu faço no meu exame físico para avaliação do baço? Quais são as principais patologias que eu posso encontrar? O baço, normalmente, ele é palpável? Não. Não é. O ideal é que para fazer a palpação, tinha aluno que dava aula na verdade e disse, não, eu não consigo palpar o baço dele. Graças a Deus, não é? Eu não estou palpando o baço do meu amigo. Amém, Jesus, que não está palpando, porque não é para palpar mesmo. Quando a gente palpa e consegue palpar, é porque tem alguma patologia, ele está aumentado de tamanho, né? Com esse treino aumentaria. Quais são as principais manobras e sinais que envolvem o exame físico do apêndice? Apendicite, inflamação do apêndice, é a patologia. Mamão com açúcar, carro-chefe, que dá o dinheiro para o cirurgião, é a apendicite. E aí o cirurgião, ele chega só para operar. Quem é que identifica a apendicite? O clínico. É o clínico. O cirurgião que está de plantão de sobreaviso no hospital, está lá na casa dele deitado, descansando, merecidamente, porque ele fez a especialidade já se queimou muito na cirurgia geral lá, ajudando, ele pode dar o prazer de ficar em casa esperando que chamem por ele, né? E aí, quando chama, ele ainda acha ruim se o clínico não diagnosticou que era uma apendicite. O coitado está lá se ferrando no PS, e ele ainda acha ruim. Como é que você não identificou que era uma apendicite? Só me chamou para ver o que é, né? Então, a gente tem que saber identificar. A apendicite, eu vou contar para vocês um relato bem rapidinho, acho que já devo ter contado para vocês lá de Humaitá. Não sei quem é o médico, não queria saber quem é, não falo quem sou eu. O paciente foi lá em Humaitá 3 vezes no PS por dor abdominal. 3. Foi a primeira vez de manhã. O que a gente passa por dor abdominal? Buscopan. Tomou Buscopan, fez o Buscopan endovenoso, mandou para casa com resistir de Buscopan. Deu ali por volta de umas 2, 3 horas, ela volta o paciente de novo com muita dor. Aí o outro médico foi, passou o quê para dor? Dipirona. O outro foi simples. Aí foi a dipirona agora, né? Aí falou, não, você está um Buscopan composto. Ok? Então vai lá. Tá. Eu estou com um pouco de azia também. Ah, tá com azia? Pode tomar aqui não, que tem o potinho de hidróxido. Isso, você não tem o composto. Esqueci, já lembro. O compostinho bem legal. Passou para o paciente. Aí à noite ele voltou de novo. Com febre, com dor intensa. E aí o abençoado que estava no plantão, o que ele fez desse paciente? Ele palpou. Ele examinou o paciente. Foi isso que ele fez. Aí ele viu que estava com o abdômen agudo, chamou o cirurgião chegou, abriu, estava supurada e o paciente foi logo. Vocês também tem 2 meses no médico. Quando abriu, estava necrosado. Já vendo? Mas ela tinha vindo antes? Ela ficou 3 semanas. Não sei se a hora falando de novo. Morreu. Ele ficou 2 semanas internado. É muito grave. É muito grave esse nosso história, entendeu? E aí, por essa situação, não aconteceu o que aconteceu com a prima A dela. gente nem sabia. A gente fica distante, né? Estou sabendo depois, só quando ela já estava em cirurgia. Isso é ser imperdoável para o médico, para qualquer médico. Qualquer, sabe? Pequem pelo excesso. Apêndice mata. O apêndice não serve para nada.
Ele é um órgão que só serve até o nascimento, nasceu, acabou a função dele. Está lá só esperando inflamar, o cirurgião ganhar o dinheirinho e tirar. Pronto. Quando a gente está fazendo cesárea, a pessoa tem uma apêndice dela, vamos tirar? Não pode, né? É lesão corporal prevista, não pode tirar. Deixa inflamar porque passa por outra cirurgia e tirar. Então, assim, a gente tem que saber identificar, eu tenho que saber, vocês, na prova de vocês, cai para vocês descreverem para mim 10 sinais semiológicos da apendicite. Citar e escrever. Como que você vai dar no nome? Por que eu faço isso? Porque é fundamental para vocês na vida prática. Toda prova cai. Pode anotar que eu vou deixar na prova. Não tira zero. Quais são? Você vai tentar explicar para mim 10 sinais semiológicos que diagnosticam a apendicite no exame físico. 10 manobras semiológicas para descrevê-las. Tudo parecido. É tudo parecido, né? Aí olha só, o que é um abdômen agudo? Quais são as modalidades de abdômen agudo que a gente tem? Quais são? Eu vou falar uma. Tem abdômen agudo inflamatório. Tem abdômen agudo, o que mais? Eu já sei. Hã? Eu não sei o que é isso, mas eu já sei. Tem abdômen agudo hemorrágico? Tem. Tem abdômen agudo perfurativo? Tem, né? Eu quero que vocês estudem. Quando forem estudar sempre 3 patologias que são referentes a cada modalidade de abdômen agudo. E quais são as principais patologias de cada tipo de abdômen agudo desse, tá? Professora, é muita coisa até aqui. Agora, quais são as doenças? O que a gente vai estudar? Conceito, manifestações clínicas, manobras semiológicas, quais são os sinais que eu vou utilizar e quais são as principais patologias advindas lá. Olha lá. Gastrite é comum? Né? Hemorragia digestiva alta e baixa é comum? Tem que saber identificar. Doenças hemorroidárias, gente. Hemorroida é comum? É comum a paciente mulher ser constipada? Sim. Então é comum ela ter glicoma, é comum ela ter fissura, é comum ela ter hemorroida, né? O homem é um pouquinho mais difícil. A mulher é mais comum. Então tem as fissuras, tem a pancreatite aguda e crônica, que é super comum, a gente tem que saber identificar. Colecistite, colelitíase, colangite. Pode acrescentar. Vou até acrescentar, porque você lá, olha o seu slide se tinha isso. Colangite, ascite. Ascite é comum? Muito comum, né? Eu lembro que eu aprendi ascite e eu fui fazer uma prova lá no Semetron, eu estava estagiando lá, e tinha um paciente que estava com ascite assim absurda, sabe? Não tinha como errar não aquela ascite. E aí o professor levou quase todos os alunos daquele grupo fazer a prova naquele paciente, comprava um de cada vez. E ele pediu para eu fazer picarote. Era fácil, olha gente. Não era meio atomosado. Não, segura e vai, né? Aí eu falei, eu só quero picarote. Aí ele falou assim. E quando saía eu falava assim, Cecília, qual foi o teu? Picarote. Então o meu não vai ser, ai meu Deus, qual vai ser? Vai ser aquela ciclo de escoda, que não saiu ainda, vai ser essa, sabe? Aí eu falei, ciclo de escoda eu faço isso, tá? Cheguei e falei, já, professor, assim, picarote também. Aí eu vim, né? Aí eu comecei o paciente aqui. Aí o paciente falou, não, a senhora tem que colocar a sua mão aqui no meio. O paciente que me ensinou, coloque a sua mão aqui no meio. O professor falou, cara, você não tem vergonha não, né, família? Numa situação, mas era pra eu ter filmado isso e ter mostrado pros outros, né? Eu não ficar envergonhada. Eu falei, claro, põe a sua mãozinha pra mim aqui. Aí eu nem vi o que era. Eu não ia fazer, eu ia errar. O homem me salvou, né? Eu ia fazer ciclo de escola. Aí vamos lá. Quem sabe vocês pegam um paciente bacana também. Né? Peritonite, antes não tinha tantos alunos, então dava para fazer essas coisas com os pacientes, agora não dá mais. É muita gente, né? Então assim, ascite, hérnias, as hérnias abdominal tem que estudar, tá? Peritonite tem que estudar. Obstrução intestinal tem que estudar. Quais são as manobras semiológicas que eu posso fazer para poder diagnosticar uma obstrução intestinal? O que pode causar obstrução intestinal?
né? Tem volvo, tem fecaloma, tem vários tipos de situações que podem implicar na obstrução, né? Corpo estranho. Aí a gente vai para a parte de intestinos ali, de cânceres. Os mais comuns que envolvem a gente na parte do abdômen vai ser o câncer de cólon, né? Que é muito comum. Quais são as manifestações clínicas que o paciente tem? Quais são os exames que eu posso solicitar para esse paciente como rastreio, para poder evitar que se transforme num câncer? O câncer de cólon, gente, tem uma particularidade que antes de ele se transformar no câncer, eu tenho os pólipos. Na colonoscopia aparece o pólipo é benigno. O pólipo está lá só dando sinal. Olha, atenção, que eu posso sofrer transformação aqui nesse organismo, me tira daqui. Aí na colonoscopia o médico faz e já tira e manda para a biópsia aquilo dali. Se ele permanece ali por muitos anos, ele se transforma e vem um câncer. Igualzinho o quê? O câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, quando a gente faz o preventivo, eu vejo o colo e aí nesse colozinho eu vejo se tem lesão. Se tem lesão causada pelo HPV ali naquele colo, eu tenho que fazer o tratamento. Às vezes você tem que tirar aquele colo todo, tirar o útero daquela paciente, para que isso não se transforme num câncer. Entenderam? Então, assim, a gente sabe, a gente precisa conhecer o que a gente pode fazer para evitar agravar uma doença. Hoje eu atendi uma paciente de 36 anos, agora há pouco. Ela foi com uma queixa para mim de corrimento, ela estava com um corrimento aguado. Ela disse, doutora, eu estou com corrimento, já estou há 2 meses sem ter relação com meu marido. E eu não contei para ele por que é. A gente está super ruim na nossa relação, porque eu não estou tendo coragem de transar com ele, e ele não está mais me entendendo, está mais me compreendendo. Já falei que eu dor de cabeça, já tenho dor naquilo, ela inventou dor de todo lado, né? Ela disse, então eu tive que vir aqui no médico, porque eu falei para ele que eu ia vir no médico, ele pagou a minha consulta para que eu possa resolver esse problema. É um corrimento que eu já estou tendo que utilizar até mods, ela falou, que é um absorvente, né? Para poder segurar. Eu falei, tem mau cheiro? Ela falou, não tem mau cheiro. Coça? Não coça. Eu falei, que estranho, né? Ela falou, tá bom. Aí ela falou assim, a minha mãe teve uma doença, essa doença maligna, no colo. E ela disse para mim que o dela começou desse jeito. Eu falei, tá bom, mas não vai ser não. Tá bom, deita lá para te examinar. O colo era uma couve-flor. É câncer. Não tem nem para onde ir. 36 anos. Aí o SUS vem falar pra gente fazer preventivo com 25 anos. Acho que vocês não estão entendendo meu raciocínio ainda não, porque vocês não têm essa maturidade do ano que vem que vocês terão. O preventivo ele é um exame que eu faço para evitar, de prevenção para o câncer do colo do útero, né? O que causa o câncer do colo do útero? O HPV. O HPV é o agente causal do câncer do colo uterino. E o HPV eu tenho contato com o quê? Pelo sexo. É via sexual. Eu não tenho como saber, Rondônia, do país, do Brasil, é o primeiro lugar da região norte de HPV. Disparado, tá? Então, se todos nós fizermos aqui o exame da detecção, pode saber que uma grande parte vai dar positivo. O que não quer dizer que você tenha o câncer, mas você tem o vírus que pode causar o câncer. Tá entendendo? Então a gente tem que trazer, a mulher tem que fazer esse rastreio anual exatamente para prevenir que se tiver uma lesãozinha mínima que seja, a gente já trata e evita que essa doença avance. Joia. Aí ela falou para mim assim, eu fiz o meu preventivo tem 4 anos. Então ela fez preventivo com 34. Falei 36, ela tinha 36, então ela falei 32 anos, né? Falei, estava tudo normal, ela mostrou, tudo normal. Tudo normal. Então, assim, foi uma doença que avançou em 4 anos, né? Aí, se eu vou pelo SUS, o SUS fala assim, ó. A mulher acima de 25 anos deve começar o rastreio. Com quantos anos vocês acham que uma menina hoje começa a vida sexual? 12 anos. 12 anos. Essa é o início da vida sexual. Tem menina que eu atendo que ela ainda não menstruou, gente, já está transando. Ela ainda não menstruou. Meu coração fica assim, sabe? Eu fico assim, a gente tem que fazer cara de que tudo é normal, mas é muito difícil. E eu que tenho uma filha hoje, tenho que entender isso aí como normal, sabe?
E aí as meninas falam, não, eu já tenho relação, mas eu ainda não menstruei. De 11 anos. 12 anos. Aí eu pergunto, mas você transou com quem? Eu falo, você transou com quem? Ela assim, aí ela fica calada, eu falei, se alguém te abusou ou não? Não abusou, porque eu quis. Eu falei, quem é? Meu primo. Eu não sei quem, eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Com os primos. Os primos estão tarados. Os primos estão perigosos. Aí vai pegar a idade dos primos, 30. 18, 20, entendeu? Deus me livre. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que notificar, Tadeu, isso é uma situação tão complicada. É tão complicado, sabe por quê? Porque, assim, juridicamente, essa menina, ela é vulnerável. Juridicamente, se você tem relação sexual com a menina de 12 anos, é estupro. Você estuprou ela. A partir de 12 anos, assim, pegou uns de 11, 12. Mas que faz sentido é isso. 14 anos. 14 anos a menina te ensina como que faz. A menina ensina a gente que já é, não é não? De idade. Ensina. Uma mãe levou para mim um vídeo para eu orientar a filha dela. Eu estou contando outra história. Para orientar a filha dela, a menina tinha, acho que ela tinha 15, 14, sei lá. E aí, com 13 anos de idade, ela fez uma... O que é isso na gravadora? Pode tirar esse gravador daqui. Diga esse gravador. Sou de vermelho, professor. Ai, Diego, tira que eu falo muita besteira. Tira isso. Não, Deus me livre. Não, tira. E aí essa menina foi e falou assim, até me perdi na minha... A menina estava namorando com um carinha, isso foi muito perigoso. Namorando com um menino, e aí o que os homens gostam de pedir pra gente? Nudes. Manda foto da tua vagininha. Manda foto, fica de não sei que posição, manda. Manda roupa, eu estou morrendo de tesão em você agora. Manda outra foto. Vamos transar e vamos filmar. Vamos nos filmar. Tipo assim, a gente vai fazer pornô, né? Ok. Aí a pessoa arrastada faz tudo isso. Ela manda foto, ela se abre, ela tira a roupa até do útero, que ela é possível. Ela vai colocar o espelho, que abrir a água para o namorado dela, né? E aí, o que aconteceu? Eles terminaram e o menino publicou na internet. Pronto. Acabou, né? Aí a menina foi lá comigo. Ela vai orientar a filha dela. Eu vou orientar o quê? Essa foi a consulta só para Eu orientação. vou orientar a menina, ela me mostrou o vídeo. E eu lá, eu tava assim, eu tava tão indignada que eu tava esculachando com o menino, né? Esculachando, como pode dizer, são mulheres, são não sei o quê, são não sei o quê, são não sei o quê. Aí a mãe falou assim, porque olha o que ele fez, gente. Se você que eu fiquei constrangida no vídeo daquela criança. Falei, meu Deus, essa mulher me dá uma aula. O meu marido está perdido numa performance dessa. Porque eu ficava no tocando da menina, quando eu estava 13 anos, né? E a menina do lado. 13 anos. Ela na frente. Eu falei, gente, que menino safado. Eu olhava a menina. Meu Deus, é mãe, né? Aí a gente para pensar até onde está a ingenuidade dessas meninas, para a gente poder chamar o conselho tutelar e denunciar o cara. Entendeu? Então, assim, são casos e casos. A gente tem os mais comuns para de base. E a mãe vê. Minha mãe vê no vídeo, gente. A mãe todo mundo viu. Todo mundo divulgou, entendeu? Mas a mãe é diferente. Aí, o pai deve ter visto, mas aí a base, uma menina de 10 anos de idade, pariu. 10 anos. E o pai tinha 12. Meu Deus. A menina de 10 e o pai com 12. Eu falei, esse tá muito feio. Entendeu? Eu já vi uma menina de 12 anos que teve filho e ela já era casada já há uns 3 anos. Então ela casou com 8 anos. E o cara tinha tipo 32 anos, era da zona rural, assim, com consentimento da mãe. Aí eu participei de uma situação dessa história. Então a menina acho que ela tinha 12 anos, 13, e o cara do exército, o pai. Aí ela falou, você tem quantos anos? 12? Aí eu falei assim, não, poxa, ela já. Não vai pra ali já. Eu falei assim, ele mesmo mora numa casa com a tua mãe, mora com o teu pai, com o mora. Não, eu sou casada. Eu falei, gente, menina, você tem quantos anos, seu marido? Ela falou, eu falei, trabalho? Eu falei,
Ela vai ter 22. Então, 12, né? Tá bom. Eu parecia, não, mas sabe que vai casar com ele? Ela não sabe. Não, ela não confirmou. Vou calar. Aí eu falei, não, deixa eu denunciar isso. Eu vou denunciar, porque a gente tem que, a gente não pode aceitar isso como normalidade aqui. A menina se bem ingênuazinha, parecia ser bem, parecia ser abusada, eu tenho que denunciar. Eu chamei o conselho. A contragosto dos outros colegas. E eu já aprendi que eles estavam certos, tá? Aí eu disse, não quer fazer mais pra mim. Eu não vou chamar sim. Chamei. Aí foi lá, chegou uma mulher, o cara. Aí a mãe falou, chegou a mãe. E o cara guardado, é soldado. Aí ele chegou lá e eu tava assim com o cara, né? Aí ele chegou, aí a mãe chegou e falou assim, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, o que está acontecendo, meu bem? Sua filha tem 12 anos. Sua filha está grávida. Sua filha está parindo agora, ela com 11 anos de idade. Ela disse que ele está casada com um rapaz de 22 anos e não me confirmou se vocês tinham ciência dessa situação. E como ela é menor de idade, a gente precisa acionar você para poder tomar conduta com vocês. Ela falou, você só deve ter perguntado para mim, porque ele é casado com ele, com o nosso consentimento. Ele ajuda ela, ele ajuda a nossa família, ele é um menino muito bom, ele é não sei o quê, está comigo na família e fica com a menina. Aí, a errada na história das fui eu, que fui me meter na vida deles, que eu não tinha nada a ver com aquilo, que eu só tinha que fazer o parto da menina. Aí o que aconteceu? Eu meus colegas seguiram esse show, eu fui motivo de zombaria até o final, ela de novo. Mas aí eu ficava, mas eu não fiz a minha parte, eu fiz a minha parte. A lei mandou fazer isso. Agora, se não está fazendo, não tem efeito, tudo bem. A minha consciência foi embora tranquila, envergonhada, mas foi embora tranquila. Muito bem. Mas isso inibe a gente a fazer de novo. Inibe. Porque você vê lá a mãe acompanhando, a menina tem 13 anos, ela está grávida, mas ela é casada. A mãe fala. Ela é casada com o consentimento do pai da mãe. Às vezes ela sai. Tem 14 anos. Só acima de 16. Às vezes a menina nem teve escolha, foi obrigada a Mas no Pará eles vendem as filhas para ser judicial. Aí vamos lá então. Tem o câncer de colo, câncer de cabeça de pâncreas, as mais graves que tem, mais agressivas. Apendicite, diverticulite, síndrome da circulação colateral e as verminoses. Tem mais doença? Alguém pode abrir um teste para mim falar se tem mais doença da atividade econômica de vocês? Eu vou apresentar aqui. Ou se não estiver lá, as que estão lá têm que estar aqui. Certinho? Sobre essas doenças, gente, né? Não, nós estamos as causas. conceito, as causas, manifestações clínicas, quais são as manobras semiológicas que eu posso utilizar e os exames que eu posso solicitar. Tá bom? Professora, pode usar só os termos em português? Pode usar só os termos em português? Porque é tudo inglês. E é tudo a mesma coisa. Não. Glossário aqui para vocês. O que é disfagia? Diz é dificuldade, né? Dificuldade para odinofagia. Virose. Queimação. Regurgitação. Refluxo. Né? Pituita. líquido branco disposto pelo cérebro do estômago, dos brônquios ou do nariz. Líquido branco disposto que procede do estômago, dos brônquios ou do nariz. Só lembrar de vocês aqui. Você não consegue visualizar. Merecismo. É ou não? O que é merecismo? Elucidação. Cianose. Cianorreia. Pitialismo. Da saúde
intestinal, quando vai evacuar as secreções líquidas, eles fazem a costura e depois ela vai ter essa cicatrização porque é coçando. Aí a paciente coça, sai o cocôzinho dali, infecciona e vira o caos, né? Distensão abdominal. Gente, os pacientes eles não têm noção das doenças que eles têm. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente que estava com condiloma, que é HPV, das cirurgias, na genitália, e aí a mulher cheia de veneno. E aí eu falei assim, eu vou dar uma queimadinha aqui, tá, meu bem? Só um pouquinho, não deixa a perninha não. Ela não sabe se ela vai queimar bem aqui, aí do jeito que ela pegou a perninha dela, ela pegou em mim. Aí eu falei assim, deixa eu lhe falar. Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Não fique colocando a sua mãozinha aqui não, porque se ela colocar essa mão no seu olho, na sua boca, no seu nariz, no seu ouvido, a senhora passa para outro local. Ah, é? Eu falei, não, então não pega não, tá? Deixa aqui só essa região da vagina dele. Elas pegam. Imagina como é que faz, é uma coisa que só vem cumprimentar a gente, pegar na mão da gente, né? Meu Deus, eu tô com a mão. Distensão. A gente achou uma paciente, gente, que tinha quase 5 mil reais dentro da vagina ano passado. 5 mil reais. Sabe o que é? Sei lá. Aí, pra olhar, lá, como tirar o dinheiro? Ela tinha tido dinheiro lá e tal. Aí o residente da psiquiatria pediu para que a gente olhasse a vagina dela para ver se realmente tinha dinheiro lá. Muito dinheiro. E ela continua com a missa, mas assim vai tirando muita coisa ainda. Eu falei, meu Deus, eu já vi tudo, agora o dinheiro, o copo, a mulher estava doida. E não estava nem dentro de saco, tá? Era sério. Aí a gente pega o dinheiro, pega, põe a mão na boca. Eu tô com pânico de dinheiro agora. Porque se vocês tivessem observado o dom que estava aquilo, eu não quis nem contar quanto que tinha. Mas você pode pensar, eu não vou contar esse dinheiro não. Pode contar lá. Daqui do jeito que a gente tirou daqui o bloco, pode contar. Tem mulher que coloca pacote de celular. Gente, a vagina sai na cabeça. Né? Se sai na cabeça, Sai pra qualquer sai lá. a vagina da mulher é potente, né? Não, mas não cobre. Hepatomegalia. O que é hepatomegalia? Galinha é o grego. Hepato do fígado. Esplenomegalia. Assídio e hidratavidade. Aqui vocês têm que saber, porque a não deixou de olhar essa né? Posicionamento do paciente para o exame. O paciente fica deitado. E a gente fica à direita ou à esquerda dele? Geralmente à direita. Né? Algumas manobras semiológicas vão ter que realizar à esquerda, mas o atendimento, a grande maioria inicia o atendimento do lado direito do paciente. Eu tenho que explicar o que vai ser feito com esse paciente antes de iniciar qualquer técnica. Eu tenho que falar para ele o que eu vou fazer. As minhas mãos e o estéreo agora é o momento de vocês olharem para as mãos de vocês, as meninas, e ver o tamanho da unha. Quem tem unha postiça, quem tem unha de gel, quem tem unha disso, quem tem unha daquilo, e o menino que acha que tem unha grande e forte, tá? Porque ninguém merece ter uma abdômen apalpado com sua unha grande, machucando o abdômen absurdo, tá bom? Então, agora a gente tem que manter as mãos no corpo aquecido e as mãos sentadas. E a gente sempre que for fazer o paciente, dá uma ficcionadinha na mão, fica dando uma esquentadinha, que é muito para tirar a roupa e vamos relaxar o seu abdômen, né? O paciente não deve estar com a bexiga cheia, porque a bexiga cheia é muito ruim para a pessoa. Você está com vontade de fazer xixi e só vem apertar essa barriga. Muito ruim, né? Antes de a palpação, peça para o paciente indicar quais são as regiões dolorosas. Então, primeiro a gente começa pelo ponto não álgico. Né? Então o paciente fala, onde que está doendo? Ele fala, aqui, no hipocôndrio direito. Então o hipocôndrio direito vai ser o último local que eu vou fazer a palpação. Eu começo pelas outras regiões, por fim,
Isso é fundamental para vocês em qualquer prova prática. Se você sabe tudo que você tem que fazer, mas você começou na palpação, pelo mundo todo, você já perdeu. Porque na prática, na vida profissional de vocês, se vocês começarem pelo doloroso, vocês perderam a atenção do paciente. Não, mas mudou a Os referência. estudantes não deixam mais trabalhar de nome dele. Tá? Monitorize seu exame, pesquisando sinais de desconforto da expressão do paciente. Sabe aquele, como é que aquele ditado aí? Deixa outro lugar, né? Veja outro lugar, né? A gente tem que fazer nosso exame. Fazer o exame de corpo corrido e no rosto. Ao semblante, tem paciente mentindo, tem paciente que não fala nada, tem paciente que tem vergonha de falar que está doendo. E aí você faz uma caretinha, você está lá perguntando ele tomar, ele tem medo. Tem paciente que acha que a gente vai brigar se sentir dor, gente. Sabe? Tem paciente que chega com a aparelho no hospital, ela já leva um pano para ficar perto do morrendo, porque ela disse que a mãe contou ela não podia gritar. Eu falei, tira o pano e grita, pode gritar, ele dá vontade, mas você pode gritar comigo. Né? Quando na hora que vai fazer a força, ela vai perder a força e o menino sai. Mas não fica assim não, não fica estirando de gritar não. É sem medo da gente. Adquira o hábito de imaginar cada órgão na região que está sendo examinada. Então, minha mãozinha no pompom direito, tudo estou pensando no que? Né? Colar na região inguinal direita. Pensa no quê? Apêndice, o que mais? Ovário, né? Isso mesmo. Começando pela direita do paciente, prossiga de forma ordenada. Ele passa a inspeção, parte para o estudo, para percussão e palpação do abdômen, além de avaliar fígado, base e órgão. Topografia do abdômen. Já a divisão 4 quadrantes, que a gente já falou, né? Quadrante superior direito e esquerdo, inferior direito e esquerdo. O que eu tenho de órgãos em cada quadrante desse? Porque aí, assim que eu tenho que palpar e visualizar, imaginar o que tem em cada quadrante, poder pensar em patologia daquele paciente. Aqui eu tenho um quadro que mostro para vocês, ainda bem bonito, pode tirar foto dessas aqui que eu acho que é legal vocês terem para guardar. O que tem em cada, qual é a composição anatômica de cada regiãozinha desses quadrantes. Para poder ir pensando e memorizando as patologias. Tá? A divisão do abdômen em 9 quadrantes ele ficou mais didático para a gente poder ter hipóteses diagnósticas mais efetivas. Né? Então, assim, eu tenho aqui, imagina esses 9 quadrantes, vocês já falaram para mim quais são. Então, eu tenho lá pompom direito, epigástrico, pompom esquerdo, flanco direito, mesogástrico, flanco esquerdo, região inguinal ou fossa ilíaca direita e esquerda e o hipogástrico no número 1. Órgãos e patologias por região do abdômen. Eu tenho aqui para vocês, ó, por exemplo, eu quero que vocês estudem. Está lá. O que a gente vai ter lá no epigástrico? Então vamos lá. Quais são os órgãos que ficam atrás do epigástrico? Eu tenho o estômago, eu tenho o pâncreas e eu tenho o colo transverso. Desculpa. Quais são as patologias principais de um paciente que tem epigastralgia? Eu tenho lá gastrite, apendicites em fase inicial. Lembra? Quem já teve apendicite aqui na sala? Alguém? Que bom, hein? Eu já. A minha tinha 19 anos, 20 anos. E aí, eu tava. A minha apendicite começou com uma azia. Era assim que eu tinha, queimação. Eu tomei 1 litro de. É o seu Temax, gente, pelo nome do remédio, não lembro. Quem me ajuda? Gelmax. Gelmax, pronto. Tomei o Gelmax, uma presa de sono, comia e tomava. Eu tomei 1 vidro no final de semana. Todinho. O que é isso? Eu estou com gastrite. Então eu quero rolar pior, né? Tá? Fui na faculdade de manhã, puxei a bota, quando eu puxei a bota, eu senti uma fisgada. Voltei, fiquei de boa. Fui na faculdade. Na minha faculdade tinha um colega que era cirurgião de cabeça e pescoço, fazia direito comigo. Aí ele falou assim pra mim, não, eu estava na sala de aula, estava lá, tal. E sabe o que aconteceu? Eu vomitei. Na sala, imagina se vomitar aqui, no jeito que é, né? Vomitei. Falei, meu Deus, o que é isso? Morrendo de vergonha, não queria olhar para ninguém. Aí eu falei, sai embora, pronto. Não, já acaba, o menino estava lá, eu disse, vou chegar lá no hospital. Eu acho que você estava apendicite.
Eu falei, não, mas não senti dor de nada, minha dor é só aqui em cima. Ele falou, tá bom, vou te ajudar. Eu cheguei lá no hospital, eu levou no hospital. Fui fazer uma ultrassom, na ultrassom a médica falou assim, na japonesinha, ó, apendicite não é. Pode ser ter um líquido retido aqui no abdômen dela, mas pode ser alguma coisa de ovário, alguma coisa, tá bom. E pra casa, ele falou, não come. Não come, 4 horas eu passo pra te buscar, tá nesse baixo, comigo nada. Passo pra te buscar, que eu vou te levar na casa do cirurgião te ver, o cirurgião falou te dar. Eu falei, tá bom. Aí ele foi em casa e me pegou. Quando eu cheguei em casa, o cirurgião veio, palpou, e nada. Qual é o sinal do apendicite, gente? A gente faz a compressão, solta. Quando solta, ela dá dor. O meu doía vai apertar. Então, quando ele comprimia, eu sentia o desconforto. Quando ele soltava, aliviava. Aí ele falou assim, eu lembro como se fosse hoje, ele disse. Então, eu estou desde o dia da minha vida, por isso eu fiz essa necessidade. Aí ela foi, aí ele apertou. Aí ele falou assim, você não vai me pegar não. Você não vai me pegar, eu sei que você está aí. Ele falou com a minha barriga, né? Eu sei que você está aí. Ele falou, vê a temperatura dela para mim. Vê a temperatura retal. Aí é uma combinação, né? Aí lá veio o técnico lá, veio o mundo e foi lá e colocou a pergunta. Aí deu fé. Ele falou, você pode chamar para ser cirúrgico. Eu falei, meu Deus, como que eu vou ser cirúrgico? Meu pai está levando a jaleca, você vai chamar, eu estou aqui sozinha, não vai para não, sai cá. Fui para a cirurgia, quando retirou, estava lá, o apêndice, você vai levar para... E chegou uma outra menina da mesma idade que eu, da mesma idade de roda, porque essa daí que tá morrendo já. Essa daí que tá morrendo, essa menina daí eu ando. Eu tô de boa, tá. Operou a menina, ficou no mesmo quarto, eu e ela. Sim, eu me mandei mais 2 pessoas, sei lá. Ficamos lá. Quando ele trouxe o órgãozinho de levar para a biópsia, o meu parecia a pinça bem fininha, né? Tipo uma linguetinha, assim. A minha fazia assim e fazia isso. Só tinha uma cabecinha aqui em cima, eu estava pronta para chorar. E a da menina, normal. Bem, eu falei assim, será que eu estou com câncer, gente? Será que eu estou com câncer? E a menina falou assim, olha como a menina está assim, então por que a sua está preta? Eu não sei por que está preta, não. Vamos ver o que tem mais aqui. Pronto, por que eu estou falando isso para vocês? Porque cada um tem uma pinta diferente. Então, se o paciente chegar com eu, o que eu aprendi com a minha vida? E se eu tenho um paciente com gastralgia, eu vou pensar em gastrite, mas eu também não vou descartar apendicite. Apendicite inicial. Tá bom? Não esqueçam disso. Ninguém gosta de fazer um morto. Mas só morreu porque você não viu que era um apendicite. É inadmissível pra gente isso. Tá? Então pega aquele excesso, pede uma ultrassom, solicita os exames que vão te resguardar com um possível diagnóstico, um prognóstico ruim do paciente. Muito bem. Professora, mas eu também, quando eu fiz a cirurgia de vesícula, era uma queimação. Não era uma doçura. Mas assim, era um desconforto, né? Achei que era graça. E aí, quando eu fui fazer exame, pedi pelo amor de Deus, um encaixe. Aí ela fez a endoscopia, achando que era gastrite mesmo, né? Não tinha nada. Aí encaminhou para ultrassom urgente, e quando ele viu, eu estava pronto para migrar para o pâncreas. Aí foi a cirurgia. Né? Bom, hipogastro e bexiga, eu tenho que pensar principalmente em dor na região de hipogastro e bexiga, né? Porque essa infecção urinária, pensar em alguma doença ginecológica, né? Uma doença inflamatória pélvica, uma salpingite, né? Muito bem, então isso é importante. Pontos dolorosos no abdômen. Olha aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pontos de ureteral dos 2 lados. Então, quais são os pontos que eu tenho? Ponto chifoidiano. Eu tenho um ponto doloroso no apêndice chifoide. O que sinaliza para mim? E assim tem que estudar. Dor no apêndice, esse ponto doloroso aqui, eu vou pensar nessa patologia, ou nessas patologias. Dor no ponto epigástrico, quais são as patologias relacionadas? Dor no ponto cístico, quais são as patologias? No ponto lateral, direito e esquerdo. No ponto apendicular, o que eu vou pensar? E no ponto esquerdo, tá?
ureteral, aí tem o ureteral esquerdo e o ureteral direito. Sim. São 3? São, quer dizer, o rim não está lá em cima? Não. Não tem os ureterais que vão descer até encaixar na bexiga? Então eu tenho pontos abdominais que se relacionam com o uretério. Tá? Aquelas constrições do uretério que ele Quando tem um cálculo, quando o cálculo está acelerando, quando o cálculo mitra, depende da musculatura mobilitar, entendeu? Então vai associar com isso. Ó, o ponto apenticular, que é chamado de ponto vertical, né? Aí tem lá os pontos ureterais. É Gabriel. O livro. Então aqui, ó, tá vendo a respostinha, tá vendo? Os pontos ureterais. Borda lateral dos músculos reto abdominal, na altura da cicatriz umbilical e nas espinhas livres do superior. O que vai estar? Qual é a importância da dor nessa localização? Dor à palpação vai estar relacionada à cólica renal e migração do cálculo pelos ureteres. Eles são compreendidos, né? Pontos dolorosos do abdômen com relação à dor referida. Agora, não é o ponto aí que vai doer que vai estar um problema dessa localização. É uma doença que vai causar uma dor nesse ponto. O paciente tem uma doença, uma dor lá na vesícula, tem lá uma inflamação na vesícula e deve ter uma dor em outra região, lá no ombro. Entendeu? Então, ó, policistite aguda, dor nessa região aqui, ó. Mais rápida, região de ombro, né? Policistite aguda, essa região assim, peitoral no dorso, lá atrás, a região interescapular. Infarto agudo do miocárdio, eu tenho uma dor epigástrica, começa ali, né? Pleurite, essa regiãozinha aqui, qual é a região? Quantos? Hormônio. Pleurites, ó. O negócio é tanto inflando quanto hormônio quanto inflando. Apendicite aguda é uma dor que começa em região, tem uma dor irradiada, na verdade, da região periumbilical. Então ela migra, é uma dor que anda, a apendicite. Ela fica na epigastro, ela vai migrando para a região de meso, hipogastro, fica nessa região periumbilical. Daqui ela migra para a região de fossa ilíaca direita. E ela permanece. Tá? Então a gente tem que tirar da cabecinha da gente com a apêndice, quando ela estiver no estágio assim gravoso dela, a gente vai ter dor somente com a fossa ilíaca direita. Tá? Cólica renal. Sabe se colocar o nome e grandular da mulher. Tudo bem até aqui? Você vai fazer o intervalo? Quer? 10 minutos. 10. Quem está importante? Deixa eu ver. Eu percebi isso agora? Também, né? Na ligação. Que coisa, por que tu desligou o dia? O que é importante? Obrigada, já liguei. Vamos pra cá, ó. A anamnese que a gente vai fazer agora é uma anamnese mais direcionada do paciente, tá? Professora, estou na maternidade, estou lá no Seletron, estou lá na UBS, não aparece ninguém para perguntar sobre o seu abdominal. Cria, norma. Infelizmente, a gente não tem um hospital só de patologias abdominais aqui para vocês irem nesse hospital, né? Não tem, quem passou no pulmonar lá no Seletron, se estivesse lá, ia ser rico para que passasse lá. Só que, infelizmente, não tem, não é para todo mundo que vai ter essa oportunidade. Então, a gente tem que criar a oportunidade para a gente. Patologia abdominal, quase todos nós temos. Tem paciente que é constipada, tem paciente que tem repressão de gases, tem paciente que tem dor abdominal crônica, tem paciente que tem endometriose, tem paciente que tem várias patologias que vão te ajudar a fazer uma anamnese abdominal. Tá bom? Então não tem desculpa que o seu abdominal não tem. Tem sim, é só você buscar. Qual é a mulher na face da terra que não é constipada? Qual é a mulher que na face da terra não tem medo de ter uma hemorroide que vai defecar? Pode vir fazer essa televisão.
queria até perguntar pra senhora isso aí, que eu pesquisei, eu não acho que tem uma coisa pra não entender de verdade, porque não é mais constipado do que... Da mulher? Por que você é mais constipada? Hã? Por que você é da mulher mais constipada? Não, eu procurei assim uma resposta de uma... Os artigos científicos, Sim, professora, os artigos científicos eles falam o que pra gente? Que o índice de constipação intestinal do sexo feminino é infinitamente maior que o sexo masculino. Por quê? A principal causa não é fisiológica, não é porque a mulher tem alguma coisa, porque a mulher prende. A mulher, se tiver vontade de fazer cocô agora, vai fazer. Ouviu aí, Gabriel? A mulher vai lá, sabe, eu tô no banheiro pra fazer xixi. Eu abri a tampa de um cocôzinho lá. Não, eu chego xixi já deu certo. Ela acha que eu sou um destaque no banheiro, cara. Não, esse banheiro da frente tá. Eu fico presa no banheiro esperando pra eu sair dali e não entender nada, entendeu? Aí já dá, então assim, se eu vou lá, se eu tivesse vontade de fazer o número 2 e visse aquele cocôzinho lá, já era, você na minha casa agora. Aí meu cliente já passou. Hoje não passa de novo. Eu trago para amanhã. Amanhã, se eu não tomo água, se eu não tomo uma alimentação adequada, já junta a de ontem e fica ali. E aí vai, dá uns 4 dias a mulher vai ao banheiro. Quando ela vai, é que ela faz tipo cabritinho. Só, entendeu? O homem é diferente, então o homem não tem esse problema que todas nós temos. As mulheres que estão ouvindo se identificam comigo. Entendeu? Porque a gente é assim, é da natureza da mulher, dessa forma. Vocês são mulheres que não podem fazer. Né? Parece que não sei. vim pra faculdade. Mas ela é muito insuportável. Eu já até sei quando o som tiver feito o meu cocôzinho. Não vai ter nada. Porque é fisiológico da carne. Não tem sapecagem. Hoje eu vou ver se eu acho muito. E a doutora perguntou isso. Aí eu fiquei, demorei uns 10 segundos pra responder. Isso foi no ginecologista. Ela pediu os exames rotinos. Mas ela não porque da constipação lá. As preferências alimentares, intolerância a alimentos, restrições alimentares. Se tem algum tipo de suplemento, se tem alteração da apetite, se tem que faz ingestão de líquido durante o dia, para não ficar igual o outro. Não ia embora, né? Apitou o remédio fez. O peso da gente, a gente tem um peso que a gente mantém, não é? Todo mundo testando, todo mundo pretende manter esse peso, né? Se eu falo assim, gente, eu engordei 20 quilos no mês, tá normal? Tá não. Não tá. Ou então fala, gente, eu engordei 10 quilos no último mês, também não tá normal. Se não estiver fazendo tratamento para emagrecer. Entendeu? A gente vai pensar no que a gente vai emagrecer de repente. Câncer. Tuberculose. Câncer. Tuberculose. Câncer é uma doença consumativa. Então, o paciente sinaliza pra gente que tá ali, né? Então, assim, alteração de peso, tanto para ganho quanto para perda, o período da alteração desse peso, né? Associações, por exemplo, do peso atual, relação de vida, outros sintomas. Todos nós que estamos aqui hoje, a gente não tem mais desculpa de não fazer atividade física, porque tem uma cena aqui na frente. Sim, você acha que ela tá, né? Então, professora, mas eu não estou com dinheiro. Você acha que é barato para a faculdade? Você acha que é pouco que a gente gasta aqui para comer, para ficar, nananã? Se você ficar um final de semana sem sair, você vai ficar sanitário. Um final de semana. Tá, você não eu faço na cena. Eu digo mesmo. Eu tô devendo ser. Quando tá fazendo essa cena, tá sem você vai lá primeiro e fica mais barato. Mas nunca é só treinar. Então, olha só, Eu gostei dessa. a gente não pode deixar de fazer o Edu postou uma coisa no Instagram dele, então você nem onde que foi, não que olhar, fazer artigo, né? E aí, lá dizia que o sedentarismo é a 17ª causa de mortes no mundo. No mundo, gente. Então, assim, sedentarismo. Então, assim, a atividade física não é estética, não. Tá longe de ser só estética. Só mais feio. Aceite seu corpo, e saúde depois. Tá tendo um foco assim. Pior, né?
Alteração de medicamento fica avaliada. Se o paciente tem dificuldade para deglutir, para deglutição, disfagia, no início, a evolução dos sintomas, se é um tipo de alimento, se é um alimento mais sólido, se qualquer alimento de dificuldade, tem que ser observado, tá? Essa anticofagia, que é a dor associada à deglutição, fica avaliada na dor também. Se tem pirose, se tem náusea ou muscaríase, né? A frequência que tem, se tem erudicação, se tem dispepsia. Se ele fala que tem sensação de dificuldade, que comeu, eu tomei isso aqui, já estou assim, quase nada. Não, alguma coisa que seja normal. Tem que investigar o que está acontecendo aí. Eu tomei isso aqui, já estou cheio de gases. Tem que investigar o que está acontecendo, não é normal, né? Hábito intestinal, aqui a gente tem que frequência e consistência das evacuações habituais. A gente tem que se familiarizar com o nosso cocôzinho. Todo mundo tem que olhar o seu cocô. É a sua obra, né? Então você vai olhar, a senhora está com uma coma ruim, tá boa. Tá lá meio cabritinho, tá ruim. O cocôzinho do cabritinho está constipada. Tem que melhorar. Faz esforço para sair, sai só bolinha. Não é nada, está constipada. Né? Ou então sai aquelas peças muito endurecidas que sangra. Da fissura anal, constipação, tem que tratar. Porque o próximo passo disso é hemorroida. O próximo passo disso é um câncer. Né? Tudo que fica irregular no corpo da gente vira doença. A gente tem que corrigir. Então, ó, tem que observar se não tem multa nas minhas fezes, se não tem sangue nas minhas fezes. Se tiver sangue, se é um sangue vermelho mesmo, se é um sangue mais escurecido. Tudo isso eu só observo se eu olhar. Se eu só fizer um cocôzinho e já descarga e tchau, não tem nada, eu vou deixar minha saúde borrada, né? Então tem que observar. Se o paciente tem queixa de diarreia, se tem queixa de disenteria, saber qual é a diferença de uma para outra, né? Queixa de obstipação. Tem paciente que fala assim, doutor, eu só consigo ir ao banheiro se eu usar um chante. Eu tomo uma hidratada, eu tomo Vitamax. Então, assim, eu só vou no banheiro assim. Se não, uma paciente que eu atendi na semana passada, ela fica 12 dias sem banheiro. 12. Aí, então, né? Ela saiu com os gases. Eu falei, meu bem, está preocupado com os gases? Porque os gases, vocês têm de gestão que dava melhorar. Então, eu posso ir para onde que desce o cocô. Falei para ela assim, tem que sair, não pode ficar 12 dias. A gente foi feito para comer e evacuar, igual o prato. Sabia? Só que dentro do tempo, tudo vai igual beber. Quer dizer assim, mamou, piscou, é assim que vai. Porque não vai levar pro prato. Mas é assim que deveria ser. Só que a nossa alimentação é errada. A mulher que tem uma alimentação errada, ela evacua todo dia. O homem evacua com localidade, né? A mulher, você vai falar todo dia, ela está vivendo com a vida feliz, ela está estressada. Se fica lá no verão, precisa guardar um dia sem banho. Aí ela não tem que tomar remédio, ela não quer criar no remédio. Não fica no pratinho. Dor abdominal, né? Tem que perguntar o decálogo da dor, não pode ser o decálogo da dor. Então, limite e duração, as características dessa dor, se ela é aguda, se ela é do tipo pontada, se ela é do tipo facada, se ela é do tipo diabetes, se ela é do tipo queimação. Tudo isso você já sabe, né? Se ela é superficial, se ela é profunda, se tem uma localização certa, se ela tem radiação. Os sintomas que são associados, geralmente o que vem sinalizando com a dor? Eu sei que eu preciso. Muita dor abdominal, você tem que cuidar à vontade. Tem náusea, né? Tem uma dor associada. Quando não vomita. Antecedentes pessoais, ali, presença de úlceras, doenças vesiculares, apendicites, tem hérnia, você já fez uma cirurgia anterior da retirada, hipertensão, alcoolismo, uso de medicação que altera o trânsito intestinal, ou funcionamento do intestino, passado de hemotransfusão, tabagismo. Por que eu vou pensar em passado de hemotransfusão? Pra quê? Por que eu sou mulher? Pra saber se tem doença autoimune. Só risco de hepatite. Principalmente, tá? Então, risco de hepatite. Veio até o fígado, né?
Uma desenhos familiares, desenhos que a gente na família. Queria dar um exemplo. De quê? Intestino. Intestino, tudo bem? Principalmente, né? Técnicas do exame físico abdominal: inspeção, estática dinâmica, ausculta, percussão e palpação. A gente vai lá, inspeciona, ausculta, percute e palpa. Né? Então, lembra dessa ordem aí. Não pula aqui, não pular fica errado. Tá bom? Recomenda-se realizar o estudo antes da palpação para quê? Para evitar um limite voluntário de enxotice. E atrapalha o exame físico. Tá bem? O ambiente tem que estar tranquilo e o paciente tem que estar deitadinho ali pelo menos a 2 minutos. É difícil, mas a gente deveria ser. Ectoscopia do abdômen. A gente vai ver com relação à inspeção estática. Forma do abdômen, as cicatrizes, se tem massa visível, se tem circulação colateral, se tem movimentos peristálticos, se tem lesões elementares da pele, né? O abdômen que nós temos é esse daqui, né? Então, o abdômen atípico, o abdômen sem alterações, o abdômen normal, né? Esse é o bonitinho aí. E aí a gente passa, porque a gente não está muito não que existe aqui. Isso aí está bem sinistro, está feliz, mas está sinistro. Então, o abdômen globoso, né? O globoso é perigoso. Esse abdômen que vai explodir, ele é perigoso porque a gente já lembra de quê desse paciente? Síndrome metabólica. É na hora. Aí olha para esse pacientinho aí com essa cara vermelha, eu penso assim, você tem hipertensão e tem diabetes. Na hora, né? Muito bem. Então, ó, o abdômen global e uniformemente crescido com aumento predominantemente do antero posterior e com aspecto convexo, né? Então, obesidade, grandes ascites, paciente com síndrome metabólica, paciente com síndrome de Cushing também é assim, distensão gasosa, o paciente faz cirurgia, que fica quando ele paralítico, ele precisa de abdômen extensão. Abdômen apimental, os pacientes que foram gordinhos por muito tempo, que fizeram redução de estômago, tem que fazer abdômen dessa maneira, né? Precisa de repouso, ele fica muito abundante e aí vai ter uma preguinha de tecido e encobre até a genitália. O paciente no olho não consegue ver o pênis e a mulher não consegue ver a vagina, tá? Então, geralmente, pacientes que têm obesidade de longa duração. O abdômen pendular é o abdômen que vocês olham lá na maternidade municipal, de todas aquelas mulheres que acabaram de parir, né? Então, esse é aquele abdômen que fica mais, ele fica pendular, é aquela pochetinha. Eu te falo que a pochetinha não sai, você pode fazer o que você quiser na academia, pode malhar o que for, a pochetinha da gestante está lá, né? É a lembrança que eu tenho do filho, está lá. Só sai com plástico, né? Então, assim, a produção da vagina pegou pelas vísceras, né? Daqui, a classe desse foi recuperar. Então, fica a mulher que está limpinha aqui, cerquinha, mas ele está no chão. Dormiu com bolso? Olha só, olha a diferença do filho que entregas, ó. Olha o apital. Ele faz prega, tem excesso de tecido, tá? O pendular não, o pendular só é aqui embaixo, faz a pendular aqui embaixo, só entendeu? Na prática é difícil, não é fácil não, tá? Você vai ter que ser sempre pensar assim, já vou ajudar a galera no tal, então não, pendular, o abdômen batráqueo. Qual que é esse abdômen? Parece um globoso, né? Como diferenciar? Nas ascites, né? O batráqueo eu vou associar com ascite, com um zíper acumulado aqui, tá? É diferente daquele outro lado. Observa que esse batráqueo aqui, ele é um abdômen que é só ele isolado. Olha o abdômen globoso. Entendeu? O todo deixou junto, né? Esse aqui não, aqui eu tenho uma cista, tá? Porque tem líquido, patológico, né? Doente, né? Muito bem. Lembra um sapo quando fica virado de barriga para cima. Sabe o nome? Lembra desses, né? Ao abdômen escavado. Eu tenho um livramento no sentido antero-posterior, assumindo um aspecto côncavo com revoltos costais, espinhas e líquidos também tecido. É aquele abdômen do paciente caquético, né? Bem emagrecido, do paciente anoréxico.
Wittenberg com paciente com anorexia é uma coisa assim, a gente fica impressionada com a capacidade que o nosso cérebro tem de trazer uma doença para o nosso corpo, sabia? A paciente, ela não se vê desse jeito. Ela se olha e ela não se vê, ela se enxerga obesa. Então ela deixa de comer de novo quando ela está gorda, ela quer emagrecer, e ela não se vê assim, sabe? Pele o osso, a pessoa não se vê. Tem o contrário também, né? Tem gordinha que é bem gordinha, mas ela acha que ela põe top e põe o bico na família. Ela fez isso na vida. Ela é certa, né? Vira a Maria Mendonça, eu vi um vídeo dela, ela postou de top. Sabe por quê? Porque eu estou magra, não, porque eu estou feliz. Cicatrizes aqui são importantes para a gente poder visualizar. Olha só, aqui eu trouxe as principais para vocês. Tem muitas outras, tem milhares de outras cicatrizes. Mas se vocês souberem, saindo daqui da cena, antes de chegar na cirurgia, sabendo pelo menos essas, eu estou satisfeita. Já vão fazer bonitinho lá. Aí só vamos ter mais conhecimento ainda de outros tipos lá na cirurgia geral. Tá? Então, ó, através dessas cicatrizes aqui, a gente pode fazer o tipo de incisão que é feito, a gente consegue imaginar que tipo de cirurgia que o paciente fez. Né? Então, assim, a gente pode também observar se tem surgimento de hemorroidas, se faz a obstrução intestinal, se tem cicatrização e a obstrução naquela região, ela vai avaliando. Então, ó, cicatriz de Kocher, cicatriz mediana, cicatriz de flanco esquerdo, cicatriz paramediana, cicatriz mediana, gingivogástrica. Eu tenho a cicatriz aqui da Famistil, é da cesariana. Eu tenho aqui a cicatriz de McBurney. Antigamente era assim. Hoje é tudo por vídeo, praticamente, né? Então hoje quase ninguém tem mais aqui no abdômen, não. Mas quando você bater o olho no abdômen e olhar, você vai saber que tipo de cirurgia que foi feita, tá? E o que eu vou cobrar de vocês na prova? O nome da cicatriz e qual a cirurgia que foi proposta para aquele paciente. Não, eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar o nome da cicatriz e perguntar qual é a patologia, lá leva 1,5 na prova. Ó, eu olho para o abdômen e vejo essas massas. É normal isso aí? Não. Não chama minha atenção. Eu tenho lá epigástrica, umbilical, inguinal e femoral. São os tipos que tem que estudar. Hérnia umbilical. Hérnia umbilical, especialmente no bebezinho, normal até 2 anos de idade, né? A partir de 2 anos aí, se não regredir, tem que fazer cirurgia. Mas até lá, calma essa mãe, que pode regredir fisiologicamente. Hérnia incisional, geralmente a gente faz uma incisãozinha aqui, uma cirurgia, e aí a gente deixa aquela água dolorosa então meio fechadinha e ocorre a herniação, que acontece bem na cicatriz da cirurgia. Hérnia epigástrica, lipomas. O que são lipomas? De gordura, faz uma bolinha, endurecida ali, não é? O lipoma, muitas vezes, vergonhosamente, a gente encaminha paciente com lipoma para o cirurgião como se fosse hérnia. Olha a vergonha, né? Aí o cirurgião te liga e fala que não é hérnia. Ó, você mandou lipoma. Dá uma chutadinha lá para você diferenciar o lipoma da hérnia, né? Vergonha o paciente ganha, pode deixar preocupado. Diástase dos restos abdominais. Olha aí. Você acontece muito na paciente gestante, na paciente que teve obesidade, quando emagrece com aquela. Tem muito estiramento aqui, muito esforço do músculo, né? Olha essa hérnia abdominal aqui, hérnia umbilical. Vamos estudar. E eu tenho uma classificação das hérnias. Porque senão não vou fazer também na aula comigo. Tá? Que modo eu classifico? O que eu utilizo? É o nome em inglês. Síndrome de circulação colateral. Aí eu tenho aqui veia cava inferior, veia cava superior, inferior e eu tenho a circulação de porta, né? A veia cava inferior, eu vou ter, supondo, quando eu tenho compressão ou obstrução da veia. Claro, vou ter a síndrome dos
inferiores. E uma circulação colateral predominantemente na parte inferior do abdômen, com sentido de baixo para cima. Muito bem. Síndrome da hipertensão porta. O que a gente vai ter aqui? Eu vou ter um aumento da pressão aonde? Lá na veia porta. O abdômen já fala pra gente, né? Seja por alteração hepática, seja por trombose, seja por incidência de fístulas, o sangue drenado por essa via vai circular por áreas com menor resistência. São as famosas portocava. Vocês lembram da minha mãe, que eu falei para vocês a história, agora eu estou ficando feliz, porque eu estou solucionado, né? Quando a minha mãe pegou a questão do coração, estava tudo obstruído. Tudo obstruído. Eu não queria fazer cirurgia dela de câncer, porque tinha a questão dessa obstrução, se fosse da anestesia, ela podia falecer na sala, quando o coração não voltava. Então, eu tive que ver o meu coração, mas o que eu podia esperar foi um sufoco, gente. Um sufoco sem fim. E aí, acabou que houve um monte de médicos conversando juntos, já um monte de especialistas, tinha lá cardiologista, tinha cirurgião oncológico, tinha de todo lado lá. E aí resolveram, optaram por tratar o câncer que era mais perigoso, né? E aí ela tinha uma questão de que ela tem essa obstrução do coração em vasos muito importantes, só que no teste da esteira, ela não teve nenhuma dificuldade. Ela não tem cansaço. Aí ela até estranho, né? Aí eu até falei, será que esse exame da minha mãe, gente? Essas fotos aí são dela, porque ela não tem queixa de nada, só tem a pressão alta, né? Não é da sua mãezinha, não é de boca dela assim, tá? E aí, o que eles falaram pra mim? Camila, como ela tem, se ela não tiver que fazer quimioterapia ou radioterapia, a gente vai deixar esse coração do jeito que está. Se ela tiver que fazer radioterapia, a gente vai ter que fazer, colocar os skatezinhos lá para poder dar suporte para ela. Ou fazer cirurgia aberta para poder reverter essas restrições. Vamos matar um leão de cada vez, né? Foi para a cirurgia, retirou o câncer, não precisou de nada, gente. Nada. Parabéns. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem as anastomoses. O próprio coração dela cometeu arranjou um jeito de sair da obstrução e faz a função dele, tá lá, bonitinho. Então, como não precisou de fazer rádio nem químio, tá lá de boa pro ano seguinte agora, tá? Tem que pensar, né? Porque tá vamos lá, então além desses achados clássicos que a gente tem da síndrome, como a síndrome, a gente encontra a circulação colateral frente aonde? Existe a anastomose. No esôfago, né, que a gente vê aquelas varizes esofágicas, que é muito comum. No plexo venoso retal ali, na ânus, né, com relação às hemorroidas. E na região periumbilical também, que a circulação colateral é secundária a essa recanalização da via umbilical. E às vezes, essa circulação colateral, ela vai ter um aspecto concêntrico, que a gente que é bem característico ali, que é conhecido como cabeça de medusa, que é essa imagem. A gente vê assim, tá? Alguns outros pacientes vão apresentar pra gente, olha isso. O que tem pra gente essa imagem? E essa? E essa? Olha isso. Imagina uma incisão aí. Entendeu? Vamos usar mais, né, gente? Olha o corpo humano como faz. Para tentar driblar uma normalidade que tem, né? Então, a circulação colateral no abdômen, a gente vai ter de porta, vem a cava inferior e a cava superior. Aí eu tenho as equimoses no abdômen que podem aparecer. Essa equimose abdominal, ela tem dois. Lembra que a gente já viu esses sinais? Agora vai cobrar de novo, né? Então tem o sinal de Cohen e o sinal de Bretânia, né? São sinais que sinalizam para a gente gravidade de que doença? Pancreatite, muito bem, né? Pancreatite. Aí eu tenho o sinal aqui, esse sinalzinho que é periumbilical, e eu tenho esse equimose em região de flancos, né? Arrombamento, massa abdominal, tem que investigar. Retração. Já viram isso aqui em pacientes que fizeram cirurgia? Na cirurgia tem essa retraçãozinha muito feia, o paciente fica muito insatisfeito
boca? Sim. Fundamental. É fundamental a gente observar a boca, né? A gente observa a coloração da cavidade oral, do hálito. Paciente que tem mau hálito, ele é só porque ele é pouquinho que não escova o dedo direito? Não. Ele não escova a língua? Não. Ele pode ter o queixo? Tudo bem, né? Então, o paciente que tem gastrite, o paciente que tem alguma síndrome estomacal, ele pode estar ocasionando na litose dele. Então, a gente tem que ser amigo do nosso amigo. Você percebeu que está com a boquinha vencida lá, vai lá e dá uma dica para ele. Vai lá, tá uma meio estranho aí, vai lá numa escola do né? Se a namorada beijar na boquinha com aquele babinho, sai fora, não é? Mas com amor, você fala que escola do dente, escola do dente, não vai rolar desse jeito, né? Tudo bem. Então, eu tive uma paciente uma vez que ela falou que ela estava com a pele de Se avisarem todos da mesa. Aí ele ia beijar na boca, ela não queria porque ele tinha um bagulho ruim. Aí eu falei que queria se transar com ele. Ela se transava com beijar, com gente. Eu falei que ele ia transar com um pouco estragada. Aí ele falou, ele tem que escovar o dente dele. Eu falei, não. Foi tá com calça, eu já fica lá, ele tem que chucar no bolso na boca dele. Aí lá, ele vai passar, né? Não tem pra todo jeito, gente. Tem problema de todo jeito. A gente depois que fica, a gente trabalha como médico, a gente vê o quanto a gente complica a nossa vida. O que uma mulher dessa cidade? Imagina o tempo que ela levou para ir no médico. Para falar que está com a libido diminuída, não é? O tempo que ela levou para ela falou, vou comprar o house, ela levou um boi dele, vou falar com ela no médico. Porque deve estar com algum problema, né? Tudo bem. Presença de alterações dos lábios, paciente com herpes, paciente com fissura, que pode ser gengiva, não para com óleo, não usa tonsila, se tem caso está muito mal hálito também, né? Tem muita litose. Se como é que é a questão da língua, da relação à saúde dentária, com relação à proteção de prótese dentária. Situação de higiene bucal. Gente, a minha mãe fez esse câncer que ela teve foi em decorrência de um tratamento dentário. Acredita? Ela fez uma reabilitação oral, que é chique, né? Vou tirar, colocar, fez implante dentário. E aí, toda feliz, pelo dinheiro dela, estava nos implantes e mais tal, e ficou uma pontinha da parte da fisionomia lá, mostrando ali, cortando, sabe, só dando aquele fosse uma água, foi ficando. Chega lá. Você quer sair depois? Ela fumou outra coisa de anos, ela pode fumar. Aí sabe o que eu aprendi com isso? Qualquer lesão que você tenha na sua boca, qualquer lesão, vá ao médico. Procura o cirurgião de cabeça e pescoço. Nem que ele fale assim, isso é só uma afta na sua boca, vai embora da casa. Vá, a gente não sabe o que tem mais aqui. Assim, não tem mais idade, não tem mais fator de risco, não tem mais essas coisas, gente. Tá? Então não fique com nenhuma dúvida. Se você tem plano de saúde, usa esse plano. Se você não tem, gaste esse dinheiro com uma bem-estar. Eu também nem fiz perguntando, mas não estou Ficou por presença de cicatrizes do abdômen, presença de estomas, né? Tem estomas, hein? Hã? É depois do patologia. Tinha uma coisa que eu ia falar. Estomas. Opiniões só nossas, né? Tem como se não desafio quem? Como? A abertura artificial de móvel na superfície. Vamos pensar, sabe que é o Luciano Desafio, o pai da Sasha? O pai da Xuxa? Não, gente. Nossa. O Luciano Desafio era do gato, que tá feio agora, já é do gato? Não faço ideia. É o pai da filha da Xuxa. E aí, ele teve um problema no Covid, ele
intestinal que ele tem que usar uma bolsa de colostomia. Então, tem aquela, né? Quando vai fazer o abdômen, aquela bolsa que diz o quê? O intestino dele, ele não defeca pelo ânus, ele defeca pela bolsa. Então, foi interrompido o intestinal dele, tá? É muito comum isso, é muito comum em casos de obstrução intestinal, em casos de excesso de foco abdominal, em casos de paciente com câncer, né? É muito comum que use a bolsa de colostomia. Eu só fui conhecer isso quando meu marido usava, eu nem tinha visto isso na minha vida, eu nunca tinha visto, eu nem vou colocar aqui. Manchas, trajetos venosos em estrias, se o paciente tem ou se não tem, como o paciente gestante, na maternidade vão ter muita estria, vão ter um paciente com perdão úteres, né, que tem aquela extensão abdominal muito grande. Observar a superfície, quando a forma do contorno com relação a secana, redondada, exuberante, ornamental, globoso, né, escavado e tudo mais. Se tem massa, se tem herniação, tudo isso na inspeção, né? E vou atentar nos movimentos peristálticos. Vou olhar a posição da aorta, vou verificar se eu sinto, assim, se eu faço uma visão tangencial do ilegão, eu consigo verificar essas situações. Inspecionar a região anal e perianal quando o paciente tiver queixa. Eu não vou ficar examinando o ânus de todo mundo, né? Ah, deixa eu ver o que eu vou fazer. É tipo o ginecologista, que a paciente vai no gineco, e toda paciente que vier com o cara, ele tem que fazer toque retal. Não tem necessidade. Não tem. Ele deve ter alguma disfunção sexual para focar o pé da paciente, que não tem necessidade. Né? Foi chamado, foi chamado, foi tudo lá para responder por conta disso. Não tem necessidade. E quando eu for fazer o toque retal, eu tenho que explicar para o paciente por que eu estou fazendo. Ó, a senhora me autoriza que eu faça o toque retal por conta disso, eu quero buscar a definição dessa doença na senhora. Olha, deixa, no laboratório. Calçar números de procedimentos, né? Afastar as nádegas, quando você tem que fazer essa inspeção. Observar a coloração, se você que o paciente faça uma bolsinha como se fosse fazer um cocôzinho lá, para você poder observar aquele relaxamento do esfíncter. O presente de alterações como edema, ulcerações, hemorroidas, abscessos, fístulas, fissuras, né? Tem algum tipo de prolato, etc. Na dinâmica, é essencial, está quase acabando, né? É essencial aqui a gente observar as massas abdominais. Principal fazer na dinâmica observar as massas abdominais. Então, consiste na contração da musculatura da parede, né? E aumento da pressão intra-abdominal. E para que aconteça isso, essa contração, o aumento dessa pressão intra-abdominal, eu tenho a manobra de Smith Bates. Essa manobrinha aí, o paciente tem que ter com o dorsal. Aí ele levanta as duas pernas sem flexionar os joelhos. Tenta fazer isso, você vê, quando estiver em casa, né? Tenta e levanta. Ou então, também posso fazer a manobra de valsalva. A valsalva é multi-utilizada. A valsalva é maravilhosa, né? Para várias patologias. Inclusive aqui, a gente faz uma respiração fechada, né? Com a glote fechada e são forçadas. Com a glote fechada a gente consegue observar também. Olha aqui, ó. Manobra de Smith Bates. A gente usa para diferenciar os tumores de parede abdominal daqueles tumores intracavitários. Olha aqui, ó. O paciente deve contrair a musculatura do abdômen. Se a massa desaparecer, ela está abaixo da musculatura da parede abdominal. E se estiver palpável, é porque ela pertence à parede abdominal ou então tem falha na musculatura abdominal. Então, essa manobra é muito utilizada para diferenciar o quê? Hérnia, lipoma ou massas abdominais. Tá bom? Valsalva todo mundo sabe fazer, né? Descrição do paciente da descrição dinâmica. A descrição dinâmica do paciente X apresenta padrão respiratório misto, ausência de movimentos peristálticos, ou pulsação da aorta abdominal visíveis, ausência de herniações e massa da parede abdominal. Então, assim, a gente vai relatar o que eu estou vendo de normalidade daquele paciente, tá? Se estiver anormal, movimentos peristálticos visíveis, presença de hernia umbilical iniciada pela manobra de valsalva ou pela manobra de Smith Bates, né? Movimentos peristálticos. Quem já viu o abdômen assim? Raríssimo. É muito raro, né? Essa imagem a gente coloca só para vocês verem o que seria esse movimento peristáltico. Eu nunca vi na prática. Professora, tem um tio meu, quando ele está assim, normal, sentado, a barriga dele faz assim, ó. Normalmente, assim,
normal muda quando muda a obstrução intestinal. Aquele intestino está trabalhando ali com muita força para poder fazer aquele transporte, tá? Aquela movimentação. Então a gente tem que pensar aqui, ó. A presença de peristaltismo visíveis em região mesogástrica, do indivíduo magro, com abdômen flácido, ele pode ser normal. Se eu tenho um abdômen rígido associado ao peristaltismo visível, que o pessoal chama também de obstrução, obstrução, tá? Busquem essa síndrome de Koenig ou tumor fantasma. Estudem isso daqui. Pode ser observado. O normal que tiramos uma lista. O paciente magrinho, que eu vejo tangencialmente, eu consigo às vezes observar. Eu não vou ver como patológico se ele for magrinho, né? Mas assim, deve ser uma coisa absurda. Isso aqui nunca vai ser normal, né? Tá bom? Então a gente fica por aqui. Essa imagem também trouxe para vocês, olha aqui, ó, para diferenciar o nível de movimento abdominal, como sendo primariamente intra-abdominal ou apenas parietal, deixa eu observar a posição da cicatriz umbilical. O umbigo, a cicatriz umbilical, a gente tem uma posição adequada para ela. Se eu vejo ela muito para cima, eu vou mandar uma posição diferente da não. Tá? Aqui, ó, gordura, gases, massa seca, que vai ser ascite, ó, tumoração, gases, não. Gases está aqui, né? Aqui vai ser ascite, né? Aqui tumoração, que é massa. Aqui, como que eu vou diferenciar? Pela minha percussão. Na percussão eu diferencio isso. Se eu tenho uma massa, eu vou ter mais que 6. Né? Se eu tenho líquido, esse líquido modifica de lugar. Modifica o paciente de posição, de decúbito ali, e esse líquido vai se movimenta junto com a minha movimentação de decúbito. A massa não. A massa está aderida, né? E tem a gravidez também aqui e tudo mais. Então, na inspeção, isso aqui eu tirei lá do Sanar. Tiro uma notícia do Sanival, tá bem bonitinho. Então tem as cicatrizes. Essas cicatrizes aqui, estudem todas elas. Todas desses sites, tá? Com relação às equimoses, tem o sinal de Kahneman, tem o sinal de Braytanen, tem o sinal de Fox, estudem ele, e tem o sinal de Lindemann. Estudem que eu vou cobrar de vocês. Eu já falei. Mas se eles vão... Tiraram esse slide? Tá joia. E aí, na hora que a gente tira o pau escuta, a percussão e a palpação do abdômen. Bem? Mas vai na mesma hora? Não, só isso. Eu já falei, né? O horário que eu tive. Sejam bem-vindos ao semestre, tá? Desse. É mesmo. Porque a gente é H4, vem com a